Doppelgangers são sósias, ou nossos, ou de outras pessoas que conhecemos, e dizem que avistar o seu doppelganger é um mau presságio. E hoje eu convidei um convidado inédito aqui na Terra do Medo para falar sobre doppelgangers. Olha, o Haaland não é um doppelganger da Luísa Sonza. Não confunda. Será? Ai, não. A gente... Não resistir. Um assunto muito fresco, né? Traumas frescos. Você mandou a gente de volta pra casa, mas esse comentário aqui é só em outro canal. Mas fica aí a dor no coração. Oi, eu sou a Cibele. Oi, eu sou o Fê. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Doppelganger é um assunto favorito do Fê, gente. Fiquei sabendo que ele ama. Nossa, ficou sabendo mesmo. Ai, desculpa, meti a mão na câmera, né? Nossa, tá super acostumado a gravar com super câmera. Familiarizado. Super, nossa, peraí. Então, eu amo Doppelganger. É difícil eu gostar de histórias de Doppelganger, viu? Mas, olha, eu tenho gostado, viu? Eu tenho gostado de Doppels. Real. Tem gostado? Tô me familiarizando, tô aqui, tô começando a entrar no mundinho. E eu trouxe algumas histórias aqui, bem gostosinhas de Doppel pra gente ler. Então vamos começar com você? Tá, a minha primeira é curtinha, tá? A minha primeira também é curtinha. A gente vai ficar nas curtinhas primeiro. Será que é a mesma? A gente espera que não. Vamos lá. Posso começar então? Pode. O meu pai, ele costumava acordar por volta das 3 horas da manhã todos os dias para ir trabalhar. Desde muito pequeno eu acordava sozinho e descia as escadas para ver ele antes de sair. Uma manhã, quando eu tinha cerca de 4 anos, eu cheguei ao final da escada e notei que a porta da frente estava entreaberta. Eu abri a porta e eu vi meu pai, ele estava vestindo sua camiseta favorita de trabalho e ele estava indo em direção à caminhonete dele. Sabe, ele estava usando uma blusa de xadrez, uma calça da Levi's, o básico dele, o que ele sempre vestia. Eu abri a porta completamente e gritei pra ele voltar pra me dar um abraço antes dele sair. Ele se virou lentamente e ficou me encarando. E começou a caminhar de volta pra casa. Com um jeito estranho e ele tava me olhando, um jeito muito peculiar que tava começando a me assustar. Daí eu chorei, perguntando o que tinha de errado. Quando ele estava quase me alcançando, eu senti um par de braços me envolvendo por trás e ele me abraçou muito apertado. Eu virei a cabeça e eu vi o meu pai. Ele estava claramente apavorado, olhando para o próprio sósia dele, o próprio Double, vestindo a mesma exata roupa. O Double olhou pro meu pai por um instante e saiu correndo pela entrada, e quando meu pai me puxava pra dentro de casa e trancava a porta logo em seguida. Foi a manhã mais estranha da minha vida. A gente nunca conseguiu entender o que aconteceu, e eu até posso duvidar da minha memória, já que eu tinha 4 anos na época, se não fosse pelo fato do meu pai também ter presenciado tudo isso. Ele não gosta de falar sobre isso até hoje, mas minha mãe contou que naquela manhã ele ligou pro trabalho dizendo que ia passar o dia em casa junto comigo pra se tranquilizar um pouco. Olha, não todas, mas essa história em específico e algumas histórias de Doppelganger, elas podem muito ser confundidas com glitch na Matrix. Sim, muito, muito fácil confundir Double com glitch na Matrix, porque dá pra gente levar pra esse lado de glitch mesmo. Porque você tá vendo uma cópia de você, né? Exatamente. E, sinceramente, nesse caso, eu achei mais glitch na Matrix do que Doppelganger. Por quê? Sim. Porque era uma coisa ali no mesmo ambiente. Sim. E não teve um mau presságio, assim. Claro que o pai ficou com medo, porque quem tem cu tem medo, essa é a verdade. Obviamente, você tá vendo sua cópia, né? Como você vai olhar e você não vai ficar, pelo menos estranhando isso, né? Eu não iria no trabalho também. Mas ele ficou vivo, nada acontece feijoada, sim, e a vida seguiu. E ele ficou com medo até hoje, né? Ele não comenta sobre isso, mas... A gente sabe que tem uma lenda em cima de Doubles que quando você não pode ver o seu Double porque ele vai tomar o seu lugar. Se ele for malzinho, né? Se você não for a parte má do Double. Mas, às vezes não, né? Tem essa lenda, né? Que ele vai tentar te matar quando você vê ele. Que a gente comentou isso lá no Terror esses dias. E a Joana, ela comentou que ela tem medo de ser a gêmea má.
O Double Ma. Sim, eu achei fantástico esse comentário dela. Aí eu fico pensando, até onde eu posso ser o Double bonzinho, porque às vezes eu sou o Double mal, hein? Não, e esse medo me remete ao medo de você ir numa loja e você ter medo de você ser o ladrão. De você roubar alguma coisa sem querer. Sem querer, né? Sem querer, porque flor que se cheira eu sei que eu não sou, mas... Sabe? A ponto de ser um double mal? Ai, já é outra história. Eu não ponho minha mão no fogo. Mas eu achei essa história muito glitch na Matrix, assim. Eu achei que... Desculpa, cancelo a gravação, então. Eu acho que eu vou te demitir. Infelizmente você péssimo, e eu falei, nossa, tem 2 histórias boas aqui pra te contar. Falhei miseravelmente. Não, mas eu adorei a história e vale o medo. E eu gostei que, tipo assim, ela é muito uma história que poderia acontecer, né? Porque a reação do pai foi muito pertinente. Poderia ser o gêmeo do pai mesmo e falou, putz, fudeu, descobriram, eu tenho mas um com a mesma mesmo. roupa? Eles com a mesma roupa... Com a mesma... Ah, vai, né? Acontece, pô. Quem que não gosta de um xadrezinho e uma calça jeans? Se você reparar bem lá no YouTube do terror, você consegue ver que eu tenho umas boas gravações com camisa xadrez. Então, não é uma roupa tipo, nossa, de desfile da Prada que ninguém usa, né? Não. Mas, nem sei se a Prada faz desfile, aquela se... Bem, então vamos para a minha história. Vamos. Eu vou tentar dar o máximo de detalhes possível e evitar que isso se estenda demais. Isso aconteceu no verão de 2015, quando eu estava servindo na reserva do Exército dos Estados Unidos. Eu estava lotado no sul do Alabama, em uma companhia de transporte. Às vezes, a minha namorada ia comigo nos fins de semana de treinamento e a gente ficava no apartamento de uma amiga dela, que foi onde esse incidente aconteceu. Nesse fim de semana em específico, nós estávamos em um grande comboio no meio do nada, em uma estrada de terra no interior, a bem mais de 160 quilômetros da cidade. Foi quando eu recebi a ligação mais confusa, bizarra e absolutamente assustadora da minha juventude. Ela estava em completo estado de histeria. Estava chorando, gritando, perguntando por que eu tinha dado um susto tão grande nela. Qual era a porra do meu problema e me perguntando como eu tinha conseguido fazer aquilo. Depois que finalmente eu consegui acalmá-la, essa foi a história que ela me contou. Em algum momento daquela tarde, a amiga dela estava no trabalho e ela estava sozinha no apartamento. De repente, houve uma batida forte na porta. Não um estalo, mas várias batidas fortes e violentas. Depois de olhar pelo olho mágico, ela me viu, mas tinha alguma coisa de errado. Ela diz que eu estava usando o meu uniforme do exército, parecia comigo, mas eu estava com uma expressão muito brava e irritada no rosto. Ela abriu a porta se perguntando por que eu estava em casa tão cedo, e pelo visto, sem dizer uma única palavra, eu passei por ela com raiva, esbarrando o ombro nela contra a parede e caminhei rápido pelo corredor, virando à esquerda para entrar no quarto e batendo a porta atrás de mim com tanta força que o lugar inteiro tremeu. Ela ficou muito assustada e confusa sobre o motivo de eu estar em casa tão cedo e naquele estado de agitação. Quero dizer, isso não tem nada a ver com o meu jeito. Eu não sou um cara violento de jeito nenhum. Além disso, se alguma coisa tivesse acontecido para me deixar bravo, ela seria a primeira pessoa a saber. Então, ela foi andando atrás de mim, tentando arrancar alguma informação e abriu a porta do quarto logo atrás de mim, a tempo de ver a porta do guarda-roupa bater e fechar. Ela correu para ver o que eu estava fazendo no armário da amiga dela e afirma que, quando abriu a porta, estava completamente vazio. Foi aí que ela teve um ataque de pânico e me ligou. Imagine o meu choque e a minha confusão ao ouvir aquela história sabendo que eu estava bem mais de 160 quilômetros de distância naquele momento. Ela finalmente acreditou em mim depois que eu enviei uma foto com a minha localização do GPS, o que só serviu para deixá-la ainda mais apavorada. Eu pensei que deveria haver algum tipo de explicação racional para o que ela viu. Eu vou ser honesto e dizer que ela fumava um pouco de maconha de vez em quando, mas na hora eu sei que ela estava sóbria. Ela não mexia com nada pesado, nem bebia e não tinha nenhum tipo de transtorno mental. Ao longo dos anos, desde que isso aconteceu,
eu passei a aprender sobre doppelganger. Eu não sei o que eles significam, o que representam ou por que eles aparecem. Tudo que eu sei é que são assustadores pra caramba. E uma garota com quem eu namorei por vários anos ficou cara a cara com o meu. E isso colocou o temor de Deus na coitada da garota. Entendam essa história como quiserem. E honestamente, eu não me importo se alguém acredita ou não. Eu só precisava desabafar. Nossa, claramente essa é de Double, porque ele não tava nem perto pra aparecer a figura dele pra pessoa que tava lá que viu ele e ele sumir dentro do armário no local que ele entrou. Então, provavelmente foi lá a chave do multiverso, que possivelmente foi ou tava, ou pra onde vão os Doubles, né? E tinha personalidade completamente diferente da dele também, né? Porque ele fala que ele Sim. é um cara muito tranquilo, não faz Sim. parte da personalidade dele, e se ele tivesse com alguma frustração, ele iria contar pra namorada. E assim, eu Então. me vejo muito nisso. Se eu tivesse puta com alguma coisa, antes de qualquer coisa eu ia ligar pro Vitor, contar e tal. Eu não ia chegar quebrando tudo, sabe? E ele conseguiu provar pra ela que ele tava longe, né? Sim. Na hora. Eu acho que ter uma experiência com Double mudaria completamente a minha visão de mundo, como mudou a dela, né? Só que eu não sei se temente a Deus eu seria. Mas mudaria a minha visão de mundo. Muito possivelmente eu pensaria que eu passaria a acreditar a alguma coisa. E nesse caso, nem tem como falar que foi, por exemplo, um invasor, alguém que invadiu lá porque tava de uniforme. Porque poderia ser uma outra pessoa que servia com o namorado dela. Mas não tem como, porque a pessoa simplesmente desapareceu do guarda-roupa. Então, né? Essa é a parte que mais pega. Tipo, a pessoa desaparecer do nada. Bora pra próxima? Boras que boras. Bora. Será que você vai julgar como que se for uma glitch na Matrix de novo? Não sei, agora eu tô com medo do seu julgamento. Assim, querendo ou não, a primeira teve um double. Sim, mesmo sim. sendo culpa da glitch da Matrix. Às vezes foi tipo uma troca de realidade, né? Onde o pai dele, o menino viu uma outra realidade, possivelmente. Amigo, e se todos os casos de double for glitch na Matrix? E se em outra realidade esse homem da segunda história, ele for super agressivo, for completamente doido da cabeça e entrar na casa da namorada igual um furacão? Sim, dá pra fazer esses paralelos, sim. Não dá é? Pra fazer super, super, super. Bom, então vamos lá, o terceiro ponto pra gente tirar essa nossa teoria da conspiração. Esse incidente aconteceu na casa de um amigo em 2008, quando a gente era todos adolescentes. Tinha um galpão legal na casa do meu amigo, onde a gente reunia todo final de semana. O galpão tinha 4 beliches, mesas, lareira, uma TV, uma geladeira, sabe? Tinha de tudo. Uma noite a gente tava lá dentro quando eu decidi que precisava me aliviar. Eu saí pela porta de frente do galpão e eu comecei a andar pra direita quando eu parei. Agora deixa eu explicar o layout aqui. Quando você sai do galpão, a casa dele fica à esquerda e à direita é onde todo mundo estacionava nossos carros. Mais pra frente você encontra um campo vazio e árvores. Já estava escuro e as luzes da casa estavam iluminando o espaço entre a casa e os nossos carros, mas a luz diminuía à medida que você passava deles. Quando eu dei um passo à direita com a intenção de passar por trás dos carros para ir fazer o meu xixi, eu vi o irmão mais velho do meu amigo parado ali. Eu fiquei observando ele por uns bons 5, 10 segundos enquanto ele ficava lá, virado para a escuridão. Ele então começou a andar para trás de algumas árvores e de um carro até desaparecer. Confuso, eu voltei pro galpão e perguntei ao meu amigo o que o irmão dele estava fazendo perto dos carros. E a conversa foi o seguinte: cara, o que seu irmão tá fazendo perto dos carros? E ele respondeu: o que você quer dizer? E eu falei: ele acabou de sair andando atrás dos carros. E o irmão dele falou: ei, eu tô aqui. Eu olhei pro lado e lá tava o irmão dele sentado em uma das cadeiras com uma bebida. Ele estava vestindo as mesmas roupas que eu vi, e a única maneira de entrar no galpão era pela porta da frente, que eu estava bloqueando o tempo todo. Até hoje eu não tenho ideia de como isso aconteceu. Eu acho que eu estava vendo coisas, mas o fato de eu ter visto ele andar por uns 10 segundos sempre me deixou intrigado. Eu nunca tive outra experiência como essa. Essa pega, né, um pouquinho de Double. Essa já dá um mal-estar a mais, assim. Mas ainda assim dá pra pegar muito glitch na Matrix, sabe? Um lapso temporal, talvez. Ou o irmão dele entrou por outro lugar, que ele não sabe que tem outra entrada.
Mas eu acho que não, porque era um galpão fechado, né? Eu acho que daria pra ver. Daria pra ver se tivesse outra entrada. Sim, e estavam com as exatas mesmas roupas, né? Então ele conseguiu identificar também o irmão do amigo. Não, e essas histórias de doppelganger, elas me dão um mal-estar porque eu sempre me coloco na situação. Sim. E não me põe na situação da pessoa que foi duplicada, que o doppelganger tá ali. Eu me ponho na situação da pessoa que vê. A sensação deve ser muito mal-estar, né? Você sabe, na hora que você volta e você vê a pessoa lá dentro, você... Porque é uma coisa, eu acho que é uma coisa que dificilmente as pessoas vão acreditar em você quando você contar, sabe? É, cara, pensando desse jeito, você pode ser muito mal interpretado. E deve ser uma sensação mais bizarra ainda. A não ser quando duas pessoas passam, como foi a primeira história que você trouxe. Que aí foi Sim, o pai e o filho que viram. E aí fica até menos risco de você pensar que você se confundiu. Porque até nessa história que você trouxe agora dos... Eu imaginei adolescentes, são adolescentes, né? São adolescentes. Eles podem só pensar, tipo assim, você se confundiu, era alguém na rua que tava com uma roupa parecida. Mas quando são duas pessoas, sabe? Fica mais difícil de você achar que você confundiu. No caso deles, estava de noite e são casas dos Estados Unidos, né? Não são casas que são igualzinhas nossas, que tá uma do lado da outra colada, a não ser que você more no centro da cidade. Mas aparentemente eles moram no subúrbio e as casas são separadas. Então, pra ser uma outra pessoa de fora, eu acredito que seria difícil. A não ser que alguém que esteja bisbilhotando ou fazendo uma coisa mal intencionada. O que me pega é que, geralmente, em histórias de doppelganger, a pessoa tá usando a mesma roupa que a outra. Sim, no momento. Então, faz pensar que pode ser muito bem uma interferência de realidades, né? Daquele exato momento. De outra... Às vezes, em outra realidade, você saiu e nessa não. Só que o Double tem a noção disso, porque ele é mal intencionado. Tem esse pontinho aí que faz tudo mudar, né? Ele tem noção disso. Pra ser sincera, eu não sabia que era, tipo assim, o próprio doppelganger que barbarizava com você. Eu achava que era o fato de você encontrar o doppelganger trazia má sorte, ou como se fosse um tipo de sinal de que você tá perto de morrer. É como se fosse aquelas viagens do tempo em que quando você viaja no tempo, você não pode deixar a outra pessoa te ver. Putz, matou aí. Viajantes no tempo. Será que é tudo viajante no tempo, gente? Mas quando você viaja no tempo, isso é cultura pop, quando você não pode deixar a outra pessoa te ver, senão bagunçaria a timeline toda, né? É aquela coisa aquele paradoxo. Se eu voltar no tempo e eu matar o meu avô antes dele conhecer a minha avó, eu ainda vou existir? Mas aí, se eu não existir, eu não vou ter matado o meu avô. Tem todo o paradoxo. Não dá pra resolver, não dá pra responder essa pergunta, porque eu sou cético de viagens do tempo. Por isso que eu sou cético de doubles. Entendi, faz sentido. Olha, cara, curiosidades do Felipe. Eu não gosto de filmes com viagens no tempo porque eles sempre se colidem nas teorias. Aí eu não gosto, eu sempre pulo. Mas About Time é um ótimo filme de viagem no tempo. Ai, About Time é tudo. É muito bom, chorei horrores. Nossa, sim, é maravilhoso. Amei que você falou, odeio filmes de viagem no tempo, aí você indica um. Mas, e 16 Facadas também é bom. 16 Facadas é um slasher. Lançou há pouco tempo é relativo. Amigo, 2023. 3 anos, cara. Amigo, mas assim, se você fosse falar de... Que nem About Time foi há mais tempo. Se for falar de Volta pro Futuro, mais tempo ainda. Nossa! Por isso que eu... pouco tempo. Sim. Mas eu gosto muito também de A Morte dá Parabéns. Que é sobre... Nossa, sim, loop temporal. sim. É de loop temporal. O Felipe falando assim, não gosto de filme com viagem no tempo. Ele falando vários, que ele adora. Se contradizendo total. Mas não sou muito fã, não. Não me convide, que eu vou assistir com relutância. Depois eu posso engasgar com a minha língua, mas eu vou assistir com relutância. Eu vou convidar ele pra assistir, gente. Eu vou gravar a reação dele pra vocês. Vamos então para a quarta história. Boraski.
Eu geralmente não falo título, porque título dá spoiler. Mas eu escolhi essa história por causa do título, eu gostei muito do título. Fiquei cara a cara com o fantasma da minha irmã, só que a minha irmã não está morta. Uou, é realmente muito bom. Eu escolhi por causa do título. Vamos ver se a história também surpreende. Deixe-me começar dizendo que isso aconteceu há vários e vários anos atrás, mas a memória é tão nítida quanto a noite em que tudo transcorreu. Eu vou tentar dar o máximo de detalhes possível, mas é uma história longa e eu não quero que ninguém perca o interesse. Minha esposa, noiva na época, e eu estávamos morando em uma casa alugada. Minha irmã estava mudando de residência e morava com a minha mãe na época. Ela trabalhava como garçonete de bar em um cassino local. Era sábado e ela sabia que sairia muito tarde naquela noite. Ela perguntou se poderia passar a noite na nossa casa para não acordar a minha mãe e meu pai em uma hora tão tardia. Eu disse para ela que tudo bem. Eu e minha esposa temos 4 filhos. Naquela época, apenas 2 deles estavam em casa. Meus meninos de 11 e 5 anos. Eu lembro que era por volta de 2 da manhã quando eu ouvi uma batida da janela do meu quarto. Eu dei um pulo da cama, presumindo que era minha irmã. Caminhei pelo corredor e lá dentro estava o meu filho mais novo. Ele me perguntou o que estava acontecendo. Ah, sua tia Jenny chegou, eu vou lá fora deixar ela entrar. Volta para sua cama que eu já vou lá te cobrir de novo. Ele voltou para a cama e eu me virei para ir até a porta dos fundos, localizada perto da área de serviço, para deixar minha irmã entrar. Eu me lembro de olhar pela grande janela de vidro que tínhamos na sala e ver o carro da minha irmã. Atravessei a casa e saí pela porta dos fundos. Havia um pequeno pátio de concreto que se estendia até a esquina da casa. Eu estava descalço e estava um pouco frio lá fora. Eu caminhei até a borda do pátio e olhei ao redor da esquina. A janela do meu quarto ficava a cerca de 12 metros de distância da esquina. Lá, nas sombras, estava minha irmã. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Ela parecia estar espiando pela janela. Eu chamei por ela. Jenny, entra na casa, aqui por baixo, vem. Ela se virou na minha direção e algo estava errado. Ainda parecia muito com a minha irmã, mas o cabelo dela estava mais escuro que o normal. Ela parecia estar usando um vestido preto e um chale preto. É claro que estava muito escuro, então era difícil distinguir os detalhes específicos. Depois que ela se virou para mim, pareceu que ela estava chorando e acenando com as mãos como se dissesse, não vem aqui embaixo. Ótimo, pensei. O namorado terminou com ela e ela tá chorando. Então eu comecei a caminhar na direção dela e chamei ela novamente. Jenny, o que tem de errado? Entra na casa, tá frio aqui fora. Foi aí que a coisa ficou bizarra. Ela ainda estava fazendo aquele gesto de acenar. E eu continuei caminhando na direção dela. De repente, ela teletransportou. E não estava mais de pé perto da janela, mas apareceu imediatamente a cerca de 4,5 metros mais longe, encostada na cerca de arame do meu vizinho. É claro que eu congelei e meu coração começou a bater como um martelo. Meu primeiro pensamento foi que eu estava olhando para o fantasma da minha irmã, e que talvez ela tivesse morrido em um acidente ou alguma coisa assim no caminho do trabalho para casa. Mórbido, eu sei. Eu comecei a caminhar em direção a ela novamente, embora de forma mais hesitante. Jenny, você tá bem? O que tá acontecendo? Novamente ela estava fazendo o aceno com os braços. Cheguei a cerca de 3 metros dela e ela teletransportou de novo. Dessa vez aparecendo a cerca de 3 metros da cerca, dentro do quintal do vizinho. Dei mais alguns passos vacilantes e ela piscou novamente, mas dessa vez em uma espécie de série de teletransportes rápidos. Em um ângulo, ela acabou sumindo até um ponto que desapareceu através da garagem do vizinho e sumiu de vez. Eu fiquei atordoado. Meu coração estava acelerado e minha mente em rotação máxima. Eu estava realmente em pânico, achando que tinha acabado de ver o fantasma da minha irmã. Comecei a sentir uma sensação de pavor. Dei a volta na esquina e fui em direção à frente da casa. Eu sabia que se o carro da minha irmã não estivesse lá, eu ia enlouquecer. E quando eu cheguei ao jardim da frente, eu fiquei aliviado ao ver que ele estava lá. O que diabos está acontecendo? Eu me perguntei. Eu estava indo em direção à porta da frente e o namorado da minha irmã estava lá, batendo na porta. Jason, onde diabos está a minha irmã? Eu quase fiz pular para fora da pele dele de susto, mas ele disse, ela tá lá dentro. Sigo o Jason para dentro e lá, no sofá, tá minha irmã, conversando com a minha noiva. A minha cabeça ficou girando. Jenny, você acabou de entrar?
Você tava lá fora agora há pouco tempo, não ouviu eu te chamar? Não, eu bati na sua janela e fui pra frente. A Ashe me deixou entrar logo depois disso. Onde você tava? Isso foi há uns 15 minutos atrás. Eu sabia que ela não tava exagerando, porque ela já tinha tirado o uniforme de trabalho e tava de pijama. Parecia que eu tinha ficado lá fora apenas por alguns minutinhos, mas pelo visto, eu fiquei lá por bastante tempo. Contei a história do que tinha acabado de acontecer pra minha noiva, minha irmã e o namorado dela. Eles ficaram boquiabertos. Eu não sou religioso, eu não acredito necessariamente em vida após a morte ou fantasmas. Depois, eu fiz uma pesquisa e a única lenda que eu encontrei que era semelhante foi o doppelganger, uma superstição alemã que sugere que uma aparição surgirá com a semelhança de alguém, e na maioria dos casos, alguém ainda vivo. Supõe-se que essa aparição seja um aviso prévio de um tipo de calamidade ou catástrofe vindo em sua direção. Novamente, isso foi há 3 anos, e até agora, nada aconteceu. Continua sendo o evento mais inexplicável que já ocorreu na minha vida. E nesse caso aqui, no finalzinho, ele explicou exatamente o que eu entendia como doppelganger. Que não era tipo o doppelganger que queria pegar o seu lugar. Era como se fosse, como é que é o nome? O Homem-Mariposa, que ele aparece pra anunciar uma catástrofe. Basicamente, na minha cabeça, o doppelganger era isso, sabe? Tipo, ele aparece pra anunciar que vai ter uma catástrofe, mas com você. Uma coisa mais personalizada que o Homem-Mariposa. Entendo. O doppelganger decide tomar o seu lugar, então provavelmente é uma americanização do doppelganger alemão. Da lenda original, né? Da lenda original dá até pra você pegar aí que é como se fosse um viajante no tempo mesmo, que ele volta no tempo pra te avisar de alguma coisa ruim que vai acontecer. Faz sentido. Possivelmente. Dá pra pensar, dá pra traçar um paralelo. Não que seja isso, ou que a pessoa que pensou essa lenda pense dessa forma. Mas faz muito sentido na minha cabecinha, sabe? E uma coisa que me pegou também nessa história é que ele fala aqui, uma superstição alemã que sugere que uma aparição surgirá com a semelhança de alguém, e na maioria dos casos, alguém ainda vivo. Se a pessoa estiver morta, não é um fantasma? É um fantasma. Sim. Não é um doppelganger? Ou será que os fantasmas que a gente vê por aí, que são muito humanos, muito palpáveis, não são doppelgangers de alguém que morreu? Mas aí seria mais... Então, o doppelganger seria mais um mímico, imitando, pegando uma pessoa que existe. Mas se a pessoa morreu, a pessoa... Ai, não sei responder isso, tá fora do meu campo. Porque isso me pegou aqui, na maioria das vezes vivo. É porque pra mim não faz sentido um doppelganger aparecer... O doppelganger existir de uma pessoa morta. Não sei, eu acho que a entidade, no caso, que seria o doppelganger, ele se foca em pessoas vivas, né? A forma faz dele... sentido, né? A forma dele, sei lá, pegar força pra fazer uma aparição precisa ser de uma pessoa que tá viva. E se ele quer tomar o lugar de alguém, a pessoa tem que estar viva. Tecnicamente, né? Tecnicamente, vai pensar, se for um doppelganger burro e tomar o lugar de uma pessoa que morreu. Amigo, você não é seu tema favorito do doppelganger. Você assistiu Us? Nossa, Us é muito bom. Gente, esse menino é o menino mais contraditório do universo. Ai, não gosto de filme de viagem do tempo. Só esse. E não gosto da doppelganger, mas adoro Us. Cara, Us é um filmaço cozinha na mão. O filme inteiro e o final é mind-blowing. É muito bom. E assim, é uma teoria pra doppelganger muito boa, né? De que sim. Eles estão te espelhando ali e tal. Ah, gente, spoiler. Mas o filme lançou há anos. Você não viu até Vitor, hoje. coloca um spoiler alerta aí, uma sirene... Pronto, spoiler alerta dado. Se quiser usar minha sirene, use. Não, mas o Vitor, ele vai tá puto de verdade, porque ele fala que eu dou spoiler muito de graça das coisas. Ah, mas esse não é de graça não, esse tem propósito. Então, spoiler alert. Basicamente é uma explicação pra doppelganger, né? Tipo assim, que eles estão... Eles moram em um lugar, né? Eles estão lá só esperando um momento pra atacar. Sim. Porque eles levam uma vida miserável, sabe? Pra quem não assistiu, eles moram, tipo, num subsolo, né? Pode traçar como uma realidade paralela ou um subsolo, porque a pessoa entra pelo um subsolo de uma praia e lá vivem os Doubles numa comunidade, basicamente. Eles têm afazeres, eles comem, eles têm escola, eles têm Só tudo. que eles espelham o que a gente faz aqui. Tipo, o meu Double é obrigado a fazer as coisas que eu faço. Isso.
A escola deles lá é pra aprender sobre você. É, basicamente isso. Então, É. eles se revoltam. E faz sentido eles se revoltarem e querem vir acabar com a tua raça porque eles cansaram de Cansaram, ser tipo, como subordinado. assim, gente? Como assim eu tenho que viver pra replicar o que uma pessoa tá fazendo? Eu não posso nem ver a luz do dia. Então, bora lá. Eu vou ler mais uma pra você, bônus, porque eram 4, e agora eu tô aqui com mais uma porque eu que mando nesse Não, e canal todos os agora. episódios a gente combina, tipo, 2 histórias pra cada um. Mas Sim. pode ter certeza que a gente vai ter, cada um, 3 histórias no mínimo. Isso aconteceu entre julho e agosto de 2017. O meu marido, nossas 3 filhas e eu, a gente tava na praia em uma reunião com a minha família estendida. Tava sendo um momento muito agradável, mas depois de algumas horas, a minha segunda filha mais velha, que tinha 13 anos na época, veio até mim e pediu pra ir pra casa. Deu pra notar pela expressão e pelo tom de voz dela que ela tava exausta. Nós duas somos introvertidas e eu sabia que ela não tava nem um pouco empolgada pra passar uma noite de verão com os primos mais velhos. Como eu também não estava me sentindo muito bem, eu avisei meu marido que a gente estava indo, peguei um dos nossos carros para fazer a viagem de 5 minutos de volta para casa. Foi só quando a gente estacionou, subimos para a varanda e tentamos girar a maçaneta que percebemos que a porta estava trancada e nenhuma de nós tinha chave. Meu marido estava com a principal e, na ausência da nossa pedra falsa no jardim, que revelava que minha filha mais velha tinha usado reserva para entrar e tinha deixado dentro de casa. Erro dela, né? Era um inconveniente que já tinha acontecido antes, então eu mandei minha filha ir pelos fundos e tentar entrar pela enorme janela em cima da cozinha da pia. Enquanto ela dava a volta na casa, eu tentei ligar para o meu marido caso ela não conseguisse entrar, mas ele não atendeu. O sinal na praia é terrível, então não achei muito estranho. Eu tava no meio de uma ligação pra minha filha mais velha quando eu olhei pelo vidro ao lado da porta da frente, que dá visão direta até a cozinha nos fundos, e vi a silhueta da minha filha parada na batente da cozinha. Tava escuro por causa da tela, então dava só pra ver o contorno, mas definitivamente era ela. Eu conheço minha filha. Ela é baixinha como eu e tem uma estrutura meio magra como a da minha mãe. Eu a reconheceria a quilômetros de distância. Ei, bom trabalho! Eu lembro que eu gritei isso pra ela. Vem aqui, abre a porta da frente pra mim. Mas ela não se mexeu. Pela forma como estava posicionada, dava pra notar que ela estava olhando fixamente pra mim, mas não movia um único músculo. No entanto, eu achei que ela pudesse estar mexendo no celular, mas dava pra ver claramente os seus braços soltos na lateral do corpo. Ela também estava em uma postura muito estranha. Os pés estavam bem afastados um do outro e os braços estavam levemente erguidos, longe do quadril. Eu ainda não estava com medo nesse ponto, mas eu fiquei muito confusa enquanto a gente continuava a encarar uma outra por vários segundos através do vidro. Lily? Eu chamei. Não se passaram nem 5 segundos desde que o nome dela saiu da minha boca quando a minha filha real surgiu correndo pela lateral da casa, subindo os degraus da varanda, e ela me disse que não tinha conseguido entrar pela janela da cozinha e tinha uma grande proteção que ela não estava conseguindo tirar. Eu olhei para minha filha, a minha filha real, por vários segundos como o que deve ter sido a expressão mais aterrorizada do mundo, porque o rosto dela desabou e ela me perguntou se estava tudo bem. Eu não consegui responder. Eu lembro de sentir meu corpo inteiro começar a tremer enquanto eu voltava lentamente os olhos pro vidro, olhando para dentro da casa, rezando para ter sido só a minha imaginação. Não era. Aquela coisa dentro da minha casa agora estava no meio da sala de estar, ainda mantendo aquela postura bizarra e me encarando fixamente. Só que agora estava a pelo menos 3 metros mais perto do que antes. O medo e a adrenalina dispararam pelas minhas veias de um jeito que só uma mãe conhece. Eu praticamente arranquei a minha filha daqueles degraus e corremos para a casa do vizinho para pegar uma chave reserva que fica com ele. O que quer que estivesse na casa já tinha sumido quando a gente voltou, ou pelo menos estava fora do alcance de visão da janela. Mas eu não deixei a minha filha sair da casa do vizinho até que eu inspecionasse cada centímetro de cada cômodo para ter certeza absoluta de que não tinha nenhum intruso escondido na casa. Quando eu me acalmei, a história começou a parecer ridícula demais na minha cabeça. O cérebro humano tenta dar uma explicação lógica pra tudo, né? Então eu comecei a me convencer de que eu tinha imaginado aquilo. Eu nem cogitei chamar a polícia. O que eu ia dizer? Oi, polícia, eu vi algo na minha casa que se parece exatamente com a minha filha, mas não sei se era minha filha de verdade, porque ela tava do meu lado da varanda.
Não, definitivamente não era uma boa ideia. Eu acabei colocando a culpa no cansaço. Eu não contei nada pra minha filha. Eu só pedi desculpas por ter surtado e menti dizendo que eu achei ter visto uma colônia de vespas na varanda. Foi uma péssima mentira, eu sei, mas ela tava exausta demais pra questionar isso. A gente foi direto pra sala de TV, a gente tava assistindo o programa favorito dela, Criminal Minds no caso, e não era exatamente aquela primeira escolha de programa depois do que eu tinha acontecido, mas se aquilo significava manter os meus olhos grudados na minha filha pelo resto da noite, eu ia aceitar de bom grado. Eu disse a mim mesma que tinha sido imaginação, mas eu não ia conseguir livrar o meu peito daquela sensação sufocante de que minha menina estava em perigo. Isso me atormentou a noite inteira. E acho que eu fui pro quarto dela checar se ela estava respirando por mais ou menos umas 5 vezes enquanto ela dormia. Mais 3 anos se passaram e eu ainda penso nisso frequentemente. Parece que cada vez menos vem um devaneio. Eu tenho quase certeza absoluta de que tinha alguma coisa imitando a minha filha dentro daquela casa. Eu acho que de todas as histórias que a gente leu hoje, essa foi a com mais gag. Essa Por quê? Eu vou te completar. Porque a menina estava quebrada. Porque ela não estava agindo naturalmente. É isso? Amigo, também. Mas a mulher tava vendo a real e a doppelganger concomitantemente. Um olho no peixe e outro no gato. Exato, tava, um olho no peixe e outro no gato. Você descreveu muito bem. Ela tava tipo, filha. Eu acho que eu seria uma péssima mãe nesse caso. Porque eu já ia pegar minha filha, vem cá ver o negócio, vem cá. Olha aqui. Eu tô maluca. Ah, vai traumatizar minha filha. Eu estou traumatizada, meu amor. Eu não posso fazer nada. Eu só estou fazendo um dever de mães, que é passar o trauma pra frente. Já era. Gente, coisa mais normal do mundo. Isso me deixaria muito gag. E eu acho que, no caso, o que mais realmente chocou a mãe não foi nem... Foi, claro, né? É ruim você ver o double de alguém, mas o fato dela estar quebrada, o fato dela não estar agindo naturalmente, fez essa mãe ficar tanto que ela tava indo o tempo inteiro ver se a filha tava viva enquanto tava dormindo, coisa. Gente, se eu fosse a filha também, eu ia ter um piripaque do Chaves. Se eu chego, minha mãe tá vendo, botando assim, o dedinho assim, deixa eu ver se ela tá respirando, aí eu acordo. Coloca uma linhazinha assim na frente pra ver se a linha mexe. Pra ver se a linha mexe, alguma coisa assim, eu acho que eu ia ter um piripaque do Chaves. Não vou negar. Ah, mas certeza que isso quebrou a mãe. Certeza, não tem como, cara. Ela viu a filha chegando e a menina lá, tipo, braço aberto, a perna aberta. Nossa, não. Você ainda foi muito sensata de mostrar, eu ia dar uns tapão no vidro e falar, sai daí, seu filho da puta. Dava uns... Cara, eu ia aproveitar uma. Mas você não acha que o doppelganger não ia ter reação? Eu acho que ele ia ficar parado. Mas ele não ficou parado. E quando ela desviou o olhar, ela chegou mais perto. Eu não. Eu acho que ela ia grudar no vidro e ia me dar um susto e eu ia morrer na hora. Eu e minha filha. Certeza. Ou seja, você ia ter a pior atitude de todas. Tinham várias opções, você escolheu a pior. Não sirvo pra ser pai. Porque eu achei errado ela não falar com ninguém também, sabe? Ah, mas cara, pensa. Você fala isso, a pessoa ia acreditar em você? Porra. Não, mas... Ai, não sei, eu não ia conseguir guardar isso pra mim, não. Que nem ela guardou e postou só no Reddit, e é isso. Tipo, será? Eu não vou contar pra ninguém, só pro Reddit, onde milhares de pessoas vão ler e provavelmente vou contar em podcasts. Eu não vou contar pra ninguém, só pra internet inteira. O que vocês acham? Só. 2017, 6 anos aí, se isso foi agora, né, de agora. Eu acho que essa é a única história que a pessoa realmente... viu os dois ao mesmo tempo, assim. Nas histórias que a gente contou aqui, nas outras, a pessoa via a primeira história também. O do garoto, mas o garoto, o pai se viu, e o garoto olhou pro pai, e depois ele viu o outro pai sair correndo, né? O primeiro também teve o também duplo teve contato. Isso. Mas é porque eu achei muito abuso do doppelganger dessa história, porque, eu não sei, isso acontece mais em coisa de fantasma, né? Tipo... Ela tava olhando pro doppelganger. Aí a filha chegou, ela levou um susto, olhou. Quando ela olhou de volta, eu pensei que o doppelganger não ia estar mais lá. Só que ele tava. Mas ele tava mais perto. Tava até mais perto. O começo parece o plot de Us. Lembra um pouquinho. Lembra, tipo, sabe? Dá pra sentir um pouquinho plot de Us. Os doubles de Us são esquisitinhos. Eles são antinaturais. Eles não agem naturalmente, eles não falam... naturalmente. Eles não falam, né? Não, eles não falam. Eles se comunicam entre si, mas eles não falam palavras. Exatamente.
Eu acho que é isso, sabe? Não estamos aqui pra duvidar. Não mesmo, não. O último que eu duvidaria de um double kiss sou eu, mas... Eu não duvidaria e, assim, boa sorte pra essa mulher, tá? Pelo menos na terapia você tem que contar. Aham. Senão você vai ficar mal. Sim. Gente, eu não conseguiria guardar um segredo por tanto tempo, não. Ah, boca de sacola do jeito que eu sou, do jeito que você falou, eu ia falar, olha, rápido. A gente ia ligar uma câmera e contar, meu amor. Nossa, hoje sim, só estaria Não é? assim, né? Fê, onde as pessoas te encontram? Onde que elas ficam vendo mais esse rostinho lindo seu, que agora você tá postando mais isso? Sim, olha, pessoal, Terror na Esquina. Antes eu falava no Spotify, não, Terror na Esquina no YouTube. Digita lá, se inscreve no canal, Digita não, dá tá uma aqui embaixo. força. Tá aqui Ó, embaixo. tá, só arrasta pra cima, clica aí, Terror na Esquina, dá uma força lá pra gente. A gente tá tentando chegar em 3.000 inscritos, batemos 2, então eu já tô, tipo, soltando fogo de artifício, só não solto porque assusta cachorro. Ajuda aí, dá uma força. E mais tá, ok, não quero escutar no YouTube, vou ser chato. Instagram, não, peraí. Spotify, isso. Spotify. Digita lá também, você encontra a gente lá no Spotify. E aí aproveita, dá 5 estrelas, comenta bastante, que ajuda a gente pra caramba. Então, Terror na Esquina. É isso. Te espero lá. Terror na Esquina, gente. Eu tô lá sempre também. Se vocês querem Sempre. extra de Cibele, vai ter Cibele lá toda semana, tá? Toda semana Sim, eu estou senhora. no terror. Eu Aí, amo demais. toda semana tem um episódio com Cibele e um episódio com o Fê sozinho. Um episódio do terror e um episódio... Um episódio do terror e um episódio do que eu e um existo. episódio de alguma coisa que não sei o que é, do Double do Terror na Esquina. Contexto, já sofri hate lá. Então, gente, pra vocês verem que eu tô tão lá que eu já sofri até hate. Gostaram? Faz parte. Já mandaram procurar fonoaudiólogo, porra. É só carinho, gente. Só coisa boa. É isso. Terror na Fê, Esquina, muito hein? obrigada. Eu adorei o episódio. Eu que agradeço o como convite, sempre. principalmente por um tema que eu amo de paixão. Mas aqui, ele tá falando. pasme. Ele tá falando assim, foi ele que escolheu o tema, tá? Não fui eu. Isso que eu Não ia fui eu. completar. Ele Fui tá falando. Tá falando, ai, um tema que eu amo. Não sei. Gente, a ideia foi dele. Eu falei, Sim, eu tenho aqui 2 histórias muito boas pra te contar de tudo. Gente, a pessoa completamente louca. É isso, foi ideia minha, eu não gosto do tema, a ideia foi minha e trouxe aqui pra vocês. Não falei até agora, mas blitz dos comentários. Comentem aqui embaixo o próximo tema que vocês querem ver o Fê aqui. O que vocês querem ver a gente comentando, conversando sobre. Pensa aí Tá com bom? carinho, Então hein? tá bom. Temas difíceis, eu gosto de desafio. De desafios. Kids, né? Chora, ai, Sim, não aguento, não tô procurando, não tô achando história. Pois é. Aí pega o tema impossível de achar. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!